O escritor russo Lev Tolstói dizia: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Em termos mais mundanos, é a velha história de que você não precisa conhecer o mundo, conhecer o universo para falar sobre as questões do mundo, as questões do universo. Você precisa focar na tua aldeia, no teu chão, nas tuas raízes, e a partir dela você terá todo o universo, todos esses problemas e terá um pano de fundo para conversar sobre essa universalidade. E aqui, em Livros Restantes, filme de 2025, nós temos exatamente isso. Um filme que fala de Barra da Lagoa, lá em Florianópolis, que é muito mais do que essa vila de pescadores. Isso aqui é um filme sobre você ter o direito de desistir, independente da idade. É um filme sobre lutar, abraçar, chorar. Um filme sobre recomeçar. Um filme sobre LGBTQIA+, sobre mulheres fortes, sobre família, sobre você ousar sonhar novamente, apesar de já ter uma vida estabelecida. É um filme sobre um pedacinho de chão lá na região sul que simboliza todo o mundo. Ana é uma professora que, por diversas circunstâncias, apesar de ter tido a oportunidade de sair, ela foi ficando nessa vila de pescadores em Barra da Lagoa, principalmente para ajudar a mãe e o irmão com um restaurante que eles têm na beira da praia. E ela é aquela mulher forte, é aquela mulher que se tornou, como eu sempre falo, o bálsamo da família, o bálsamo ali do seu entorno. É a mulher que cuida de todo mundo, que está sempre disposta a fazer alguma coisa, no caso dela, a descascar um camarão, a fazer uma comida, a servir os clientes. E enquanto isso, ela está vivendo a vida dela, vivendo os amores dela. Até que chega um ponto em que Ana Catarina decide respirar. Ana Catarina decide mudar. E ela começa a doar as coisas porque ela vai para Portugal. E nesse processo de doação, ela fica com 5 livros muito especiais, porque são livros que têm dedicatórias que foram feitas para ela em momentos muito importantes da vida. Então, são 5 pessoas que ela quer reencontrar para devolver esses livros. E esse processo de devolução é o mote do filme e é quando tudo começa a acontecer e você tem um turbilhão de emoções. E é lindo. Sabe o que eu mais gostei aqui? É porque nós temos um conceito de filmaço. Filmaço é aquele filme que te arrebata. Então nós temos um filmaço tipo Agente Secreto, que é cheio de ações, de reviravoltas, sabe? E você fica ali, aquela agonia. Você tem um filmaço do tipo Ainda Estou Aqui, ou Central do Brasil, que é aquele filmaço dramático que te pega ali pela mão, te pega pelo coração e vai te levando e você vai ficando engasgado. E você tem um filmaço como Livros Restantes, que ele não é explosivo, ele não tem grandes reviravoltas, mas ele é um filmaço porque ele mostra que as banalidades da vida, a simplicidade da vida, também conta grandes histórias. O que eu senti aqui, independente de questões de roteiro, de questões técnicas que eu nem entendo muito, mas eu senti como essa personagem, Ana Catarina, ela é tão rica, ela é tão vasta. E o olhar da Denise Fraga, interpretando essa personagem, me traduziu tanta coisa que em muitos momentos ao longo da sessão eu me flagrei em silêncio. Eu me flagrei querendo, sei lá, pausar o filme para falar sobre esse filme, falar sobre tantas coisas que essa narrativa estava emanando para mim. Um filmaço também é isso. É quando aquela obra te faz silenciar e te deixa tanta coisa para que você pense. As atuações são lindas, sabe?
na minha visão, o elenco tá tão afiladinho, tá se abraçando. Os diálogos são bonitos, o cenário é magnífico. E tem uma delicadeza quando a Márcia Paraíso consegue traduzir os sentimentos de Ana Catarina através do mar, através das imagens do mar, das imagens dos pescadores, de uma simples cena de uma mulher ah, consertando um peixe, fazendo uma comida, descascando um camarão. São delicadezas que traduzem muito da vida dessa personagem central. E aí, diante dessa delicadeza, eu quero destacar como para mim foi um abraço e como foi magnífico ver um filme que não é LGBTQIA+, conseguir trazer a temática LGBTQIA+, de uma forma tão direta, sem firulas, mostrando exatamente algo que eu brigo muito, principalmente lá no Ashpad, com quem se envolve com a escrita criativa, que é para você lembrar que não necessariamente você precisa de uma história que seja diretamente LGBTQIA+, para que você aborde esse tema. E aqui, em Livros Restantes, o que nós temos é um exemplo disso. A narrativa LGBTQIA+, aqui é muito forte, é muito bonita, muito bem encaixada, e é tão dentro do contexto da Ana Catarina que não fica truncado. É lindo, porque essa narrativa LGBTQIA+, contribui para a formação da personalidade da personagem central. Maravilhoso. E outro ponto que para mim é de grande interesse para essa área da escrita criativa é exatamente o que eu disse no começo sobre você falar da sua aldeia, usar a sua aldeia, o seu chão, a sua terra, o seu povo, para conversar sobre as coisas do mundo, sobre qualquer assunto que você quiser. Algo que eu sempre insisto é que qualquer história que você vir aí pelo cinema, pelas séries que você assistir, qualquer uma, você consegue sim levar para a tua cidade. E eu insisto muito nisso, porque lá no Ashpad tem muito um sentimento de quase um viralatismo, de discursos do tipo eu não escrevo sobre a minha cidade porque aqui não tem nada, ou então, como já me disseram várias vezes, eu não escrevo sobre o Brasil porque eu não consigo enxergar a minha história aqui nesse contexto. Eu preciso de neve, eu preciso de arranha-céus como em Dubai, eu preciso das ruas de Nova York, ou eu preciso da Torre Eiffel, ou eu preciso, sei lá, do Arco do Triunfo, sabe? E não. Qualquer história, qualquer narrativa, qualquer sentimento, eu te garanto que se você sentar, você se dedicar a um roteiro, você tiver aí um amor por onde você está, um amor pela tua aldeia, você consegue pegar essa narrativa que você quer jogar lá para fora e trazer aqui, para o teu chão. Livros Restantes é um tapa na cara, porque é um filme que fala de tudo ali em Barra da Lagoa. Quer maior lição do que essa? E meu amigo, que trilha sonora foi essa? Eu achei fantástico, porque você tem Roberto Carlos, você tem Maria Bethânia cantando, tocando em frente, mas eu quero destacar, além desses dois grandes ícones da música e de outros que estão na trilha sonora, mas eu quero destacar a música final, que é a música feita exclusivamente para o filme, feita pelo Marcelo Portela, que se chama Balaio. Depois de todo o meu percurso assistindo ao filme, quando eu escutei essa música nos créditos, porque eu sou daqueles que tem essa mania, sei lá, de ficar ainda sentado assistindo aos créditos, eu gosto de ver as letrinhas passando, os nomes das pessoas, para descobrir mais, para, sei lá, ter esse momento de conexão, esse último momento de conexão com o filme.
de repente começa a cantar aquela voz suave, com uma letra sobre pescadores que vão para o mar. E tem uma parte muito bonita sobre como os pescadores, às vezes, eles nem têm uma vida já formada e eles já têm que aprender a voltar. Você vai para o mar, você sai numa aventura, mas você nunca deve esquecer de voltar. E voltar com coisas, voltar imerso nos sentimentos, nas lições. No caso aqui da música fala da sua mãe, da sua avó, lembrando desses ensinamentos. Essa música, na minha opinião, sei lá, fecal, ela é o encaixe perfeito em tudo que eu senti. Nesse silêncio, nessas emoções, na forma como Ana Catarina, a personagem central, ela se lança nessa aventura, mas consciente de que há um ponto de retorno. Há para onde voltar, apesar de tudo. E terminar o filme assim foi isso aqui. Foi um suspiro. Espero que você tenha a oportunidade de assistir a esse filme, Livros Restantes, que você possa ter com quem dialogar sobre o que você sentiu, que você mantenha a mente aberta para a sua aldeia, não rejeite a sua aldeia, e que, sei lá, possamos conversar sobre isso. Quem sabe? Que tenha sido uma boa jornada. Nos encontramos na próxima.